Pode começar a gravar? Tá, beleza. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do CEMEC Talks, o podcast da Liga de Mercado Financeiro aqui do BMEC. Hoje, junto comigo está Pedro Maia. E aí, Pedro, como é que... Essa expectativa pro papo de hoje? Não é todo dia que a gente recebe um presidente, então a gente tem que aproveitar, né? Exatamente. Ele já deu até um spoiler sobre quem a gente vai receber hoje. O nosso convidado é alguém que conhece muito bem a empresa que ele está hoje, né? São mais de 35 anos na instituição e voltou ao comando no banco com uma missão de equilibrar tradição, modernização e propósito público. Com a gente aqui hoje está o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. É um prazer recebê-lo aqui hoje, Carlos. Obrigado, o prazer é meu. É uma oportunidade também de falar com os jovens, com os empreendedores, com os estudantes, com o mercado, né? E com essa visão de discussão sobre Caixa Econômica, tradição, como você falou muito bem colocado, mercado, oportunidades. Então, estou à sua disposição. Ah, legal. Pedro vai começar aí o interrogatório. Beleza, vamos lá para a primeira pergunta. Presidente, o senhor tem uma carreira bem sólida na Caixa, experiência técnica em setor público, formado internacionalmente. Eu queria saber, olhando para trás, qual foi a decisão profissional determinante para chegar à liderança de uma das maiores instituições financeiras da América Latina? Olha, tem um Fernando Aguilera, que é um escritor português, que ele fala assim, a vida não é escrita em linha reta, né? Ela tem muitas curvas, então você não pode prever, eu sou funcionário da Caixa de carreira e um dia eu vou ser presidente. Mas você tem que se preparar para quem sabe se um dia isso vai acontecer. Então, o processo de preparação, e aí o mundo acadêmico, eu como fui aluno também, né, de um curso aqui em parceria com o IBMEC, uma universidade internacional, sempre foi um dos grandes focos. Eu acho que a gente tem que estar preparado porque um dia pode acontecer, né? Então, essa é a visão que eu sempre tive, que eu carrego comigo ainda hoje. Eu acho que a gente tem que estar se reciclando, o mundo está em transformação. O banco hoje, né, a centralidade no cliente, o mundo digital, então a gente tem que estar atualizado. Né? Porque se eu tivesse com o pensamento de 5 anos atrás, certamente eu estaria com uma visão estratégica em relação ao papel de um banco público diferente, bem diferente do que eu tenho hoje. Sim, não, legal. Tirando um pouco, né, do que você falou da questão da inovação, né, a gente sabe que o setor bancário ele tem passado por uma transformação digital muito grande, né? Então, como que a Caixa ela se posiciona frente à concorrência desses bancos digitais e fintechs, né? Especialmente no atendimento à população da baixa renda, né, que é basicamente ali o foco da Caixa. Então, a gente queria saber como que vocês... Essa é a grande questão. E aí esse problema que hoje nós temos nos bancos, ou essa questão de definição estratégica, a gente sempre diz que tem 2 modelos de bancos. Os bancos são os bancos incumbentes, e aí quem são bancos incumbentes? São os bancos tradicionais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander e alguns outros aí, que tem uma lista enorme, os bancos regionais. E tem os new banks, né, que são os bancos que já nasceram digitais. Então, tem um conceito que a gente chama, né, para nós que somos os incumbentes, que a gente chama de Running Bank e Exchange Bank. Ou seja, eu tenho que manter, melhorar e evoluir no que eu já tenho hoje de negócio, mas eu tenho que ter uma visão para fazer a mudança, né, e trabalhar também os conceitos disruptivos dentro da instituição. Então, hoje na Caixa Econômica nós trabalhamos nessas 2 frentes, para poder fazer valer uma oportunidade, né, de concorrência, porque eu sempre digo com muita clareza, hoje os grandes concorrentes da Caixa Econômica não são os bancos tradicionais, são os new banks. Então, assim, o que é que eles estão fazendo, o que é que eu preciso fazer, quais as frentes que a gente tem que avançar. E nesse ponto, a Caixa criou um conceito que a gente chama de TEIA, né, que é transformação, inovação, engajamento e aprendizagem, que tem feito uma diferença muito grande. Nós criamos vários modelos de squads e hoje nós temos quase 1.100 empregados envolvidos num processo de transformação. Criamos, inclusive, uma nova categoria de bancário que não existia, né? Nós criamos uma função que é exatamente aquele empregado que tem 2 meses de caixa, que entende de fazer revolução disruptiva no mundo digital, e aquele que tem 30 anos e que também conhece da mesma coisa, estão juntos em vários squads, trabalhando sem
processo de transformação na empresa. Então, nós temos 100 tarefas, 100 squads montados com esses colegas, ou seja, cada um deles de 60, 70, 80 colegas fazendo todo esse trabalho de transformação. Então, essa é a forma que a gente encontrou para poder fazer frente, né, todo esse mundo novo, hoje do mundo que tem a centralidade no cliente. Legal. Vou lá? É. Então, a Caixa tem uma missão muito importante social, né? E a gente queria entender como é que funciona esse equilíbrio entre resultado financeiro e a missão social para garantir, né? Porque existe muita pressão por resultado, etc. Olha, nós temos hoje a Caixa, ela é um banco, né, que tem uma característica. Nós somos uma holding, vamos falar assim. Essa holding é de um banco múltiplo. O banco tem várias atividades, mas nós temos várias empresas, inclusive de um conceito, né, de parcerias formadas, né, inclusive muitas delas atuando com capital aberto, como é a Caixa de Seguridade, por exemplo. Né? Então, você tem que gerar esse equilíbrio. Né? O que é que você vai fazer do ponto de vista do banco, que é o banco que distribui políticas públicas, com um banco que tem uma atenção concorrencial, né? E que tem que juntar tudo isso numa estratégia que contemple essas questões. Né? Então, hoje nós revisamos o planejamento estratégico da Caixa, nós queremos um planejamento estratégico com visão até 2030, né, onde, né, nós transformamos a percepção do propósito da empresa e da visão de futuro. Né? Um propósito é transformar a vida das pessoas. Né? Uma coisa muito simples. Né? Na verdade, a gente chama de transformar a vida dos clientes, né? Dos nossos clientes, e aí tem cliente público, privado, cliente pessoa física, pessoa jurídica, Estado, município, governo federal. Então, assim, quando ele transformar, a gente tem esse conceito. O outro conceito que está dentro da visão do futuro, exatamente para combater o processo concorrencial com uma visão de que eu tenho que me modernizar, é tornar a Caixa indispensável à sociedade. E você é indispensável à sociedade quando o seu cliente gosta de você, traz você como banco principal do seu relacionamento, dentro do conceito de principalidade, e quando o próprio governo, seja ele municipal, estadual, federal, ele olha para a Caixa e chama: vem cá, parceiro, porque eu preciso fazer a expansão aqui do Porto Maravilha. A Caixa Econômica tem lá 10 mil unidades em produção e financiando aqui no Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, criando um espaço novo de convivência urbana na cidade. É a discussão do esporte, é a discussão da inclusão. Então, você tem várias... É a discussão da distribuição de alguma coisa que tem um significado muito grande para o ensino médio no Brasil, que é a questão do pé de meia. O Brasil tem uma evasão de 480 mil alunos do ensino público por ano, porque eles precisavam ir trabalhar. E aí o governo cria um modelo que a Caixa distribui de forma hoje digital, né? E o aluno vai lá com a biometria e de onde ele estiver, ele saca aquele dinheiro dele. Então, essas formas que a gente encontrou para enfrentar esse novo momento que se requer, né, dentro dos novos conceitos de tecnologia. Presidente, em busca de uma maior transparência e eficácia nas estatais, o senhor vê espaço para que a Caixa no futuro avalie uma abertura de capital, como já fizeram, né, em outros bancos públicos, ou o senhor acredita que esse movimento colocaria em risco essa essência social da instituição e o controle estratégico da estatal? Esse é um assunto que não se discute hoje na Caixa. Né? No momento presente não é uma questão a ser discutida. Mas, como eu falei, nós já temos várias empresas dentro do nosso conglomerado, que fazem parte do conglomerado, que já são de capital aberto. Né? Recentemente, nós fizemos um processo de follow-on com a Caixa de Seguridade, que foi o maior êxito do ponto de vista de follow-on acontecido no mercado. Né? Dentro dos lançamentos, desde o início do semestre passado, não se fazia nenhum lançamento. Nós fizemos um lançamento agora em fevereiro, foi um sucesso absoluto. Nós precisávamos reenquadrar a empresa para dentro do conceito de governança da B3, né? E nós precisávamos lançar 2,5% das ações se tornarem preferenciais. Nós fizemos isso, foi um sucesso absoluto. Então, nós temos já dentro da Caixa, nós temos uma AST, por exemplo, que administra
650 bilhões de reais de clientes, né? Então, todos esses conceitos estão dentro desse aspecto. É evidente que a Caixa é uma marca pública, né? Ela nasceu como um banco aqui no Rio de Janeiro, né? Ali próximo da Praça Mauá, por ali, com o espírito de ser um banco que ia servir os mais carentes do país, né? Mas a gente tem que ter a certeza hoje de que o mundo digital transformou essa relação. Tem gente hoje de renda baixa que ele tem uma conta na Caixa, mas tem em outro banco digital. Isso é normal. O Pix veio mudar também muito desse conceito. Enfim, não está dentro do nosso pensamento estratégico pegar a empresa, como eu chamei, que seria a holding, para transformá-la numa empresa de capital aberto, mas nós já temos empresas de capital aberto atuando dentro da Caixa. Legal. Acho que foi isso que a gente queria mais saber nessa questão da inserção da empresa Caixa, né, dentro dos mercados de capitais, e foi uma resposta bem esclarecedora, acho bem legal. Mas antes da gente encerrar, a gente tem a tradição aqui no CEMEC Talks de fazer um debate assim, ping-pong, uma resposta rápida, 1, 2 palavras. Então, Pedro, se quiser começar aí. Vamos lá. A primeira é um livro que te inspira. São vários, mas hoje eu diria o Banco 4.0 do Brad King. É um banco que traz toda essa visão futurista para os bancos. Beleza. Um mentor que te marcou na sua carreira? Quando eu era menor aprendiz do Banco do Brasil, um cidadão chamado José Leopoldo de Souza, que pensava diferente da época, e foi muito inspirador para mim. Um momento decisivo na sua trajetória. Quando eu saí do outro banco que eu estava, né? Eu estava em um banco fora, e achava que ia me aposentar e resolvi fazer o Caminho de Santiago. E ali trouxe uma inspiração e uma vontade diferente, talvez me preparando para ser presidente da Caixa. Um sonho para o Brasil. Um sonho para o Brasil. Ter mais classe média. E uma dica, assim, né, para os jovens que estão assistindo, um conselho, né, para que desejam chegar na sua posição, que você tem uma influência enorme para ajudar as pessoas, papel fundamental. Primeira é que a máxima é a seguinte: aprender, desaprender, reaprender. Então, essa é uma máxima que a gente sabe que está presente. Então, a gente, com isso, diz que o ser humano, né, a partir dessa era do conhecimento, né, um conceito de Taishi Sakaya, que é um economista japonês, a gente jamais vai deixar de aprender, e a maior riqueza que o mundo tem hoje é exatamente o conhecimento. Aí a IA para provar isso, né? E a outra é a resiliência, né? A gente tem que ter a capacidade, cada vez mais, de superar as frustrações, né? É exatamente isso. Você nunca, como eu falei nesse momento, nunca vai ser uma linha reta. Se você quiser ser hoje um profissional bem-sucedido, você vai saber que você também vai dar muita pancada, levar muita pancada, né? Um exemplo que eu conto é dos donos da McDonald's que quebraram, usando um termo bem coloquial, né? Ou faliram 32 vezes, ou 30 e poucas vezes, antes de tornarem McDonald's o que ela é hoje. Sim. Gente, esse foi o episódio com o Carlos Vieira. A gente agradece muito a audiência. A gente também gostaria de agradecer o IBMEC por estar fornecendo o espaço, a melhor faculdade de finanças do Brasil, e também o nosso reitor, Samuel Barros, que conseguiu disponibilizar toda essa estrutura para a gente. Além disso, gostaria de agradecer a presença do Pedro aqui, do nosso querido Augusto, que sempre está com a gente, e, mais uma vez, o nosso presidente aí. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado, viu, presidente? Alegria, muito obrigado. É isso. Senhor, acabou?